Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então resolver aí essa questão de decomposição de vetores, beleza? Essa questão aí, vamos ler o enunciado dela, ver o que é que ela está pedindo e depois dar continuidade na resolução. Um jogador de tênis, ele efetua um saque, imprimindo na bola uma velocidade de 30 metros por segundo, como mostra na figura abaixo, nessa figura que está aqui. Calcular a componente da velocidade responsável pelo deslocamento horizontal da bola, certo? A bola nesse caso aí, quando a gente atinge a bola, ela vai fazendo este movimento curvilíneo, onde no caso nós temos uma componente na horizontal e uma componente na vertical, porque além de estar indo para frente, ela está caindo também, certo? Por esse motivo que temos duas componentes. Porém, na situação aqui, ele quer a componente da velocidade, certo? Componente da velocidade no deslocamento horizontal, beleza? Então, nós temos a velocidade, temos a angulação aqui e temos os dados correlacionados, o seno e o cosseno respectivo. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta responder a questão e depois volta aí para a gente dar continuidade, beleza? Voltando então aqui, nós temos aqui essa seguinte situação. Primeiramente, nós temos que adotar os eixos, certo? Eu particularmente, como eu já falei algumas vezes, eu gosto de utilizar, no caso, o eixo X e Y, certo? X e Y. Ou J e J, certo? Dependendo se eu quiser utilizar versor. Mas nessa situação aqui não vou utilizar versor. Vou fazer direto aqui com o eixo X e Y. Lembrando que na situação aqui, a velocidade ela está para este lado aqui, ó. No caso, se eu adotar esse sentido aqui como positivo, consequentemente minha velocidade da bola estará negativo, porque ela vai estar ao contrário do meu eixo de referência, certo? Mas para esse caso em questão não vai fazer diferença. Por quê? Porque no caso nós temos aqui a bola, aqui nós temos a componente de V de Y e a componente no caso de V de X. Aqui nós temos a velocidade real, né? O V, certo? Aí aqui nós temos a decomposição, né? Aqui nós temos o V, que é a velocidade real, que a velocidade real é o quê? 30 metros por segundo. A angulação formada entre o vetor V e a componente de x, do eixo x, este ângulo aqui no caso é de 60 graus, certo? Porque eu fiz aqui, coloquei aqui, para ficar mais claro, certo? Senão ia ficar muito imprensado aqui e a visualização não iria ficar tão clara. Então, nós temos uma componente na horizontal, que é o V de x, e uma componente na vertical, que é o V de y. Porém, no caso aqui, nessa situação, nós queremos apenas a velocidade, no caso, a componente da velocidade na horizontal, certo? Então, o que é que acontece? Na situação aqui em questão, nós temos duas formas de resolver, que é através do seno ou cosseno, até mesmo por quê? Porque eles deram os dados aqui para a gente resolver esta questão. Então, relembrando a fórmula de cada um, seno de um determinado ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E no caso o contrário, cosseno de um determinado ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente aqui na situação é o quê? O cateto adjacente é o V de x. Por quê? Porque ele está aqui no componente de 60 graus, ao lado, certo? Então, cosseno de 60 graus é igual a V de x, a componente V de x, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quem? A hipotenusa é V, certo? Se realizarmos, então, meio pelos extremos, lembrando, né, que aqui nós temos um imaginário, certo? Realizando, então, o meio pelos extremos, nós teremos o seguinte, que
V de x é igual ao vetor V vezes o cosseno de 60 graus. Então, V de x, substituindo aí cada valor, o vetor V, ele corresponde a 30 metros por segundo, vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é 0,5. 0,5 o que, Manuel? Tem medida? Não, porque aqui é adimensional, beleza? Então, o V de x vai ser igual a 30 vezes 0,5, 15 metros por segundo. Por que, Manuel, então, 15 metros por segundo? Pelo simples fato de 0,5 aqui no caso, 0,5 ser igual a 1 meio. Então, qualquer coisa, 30 multiplicado por 1 meio é, no caso, 30 dividido por 2. Então, 30 dividido por 2 é igual a 15 metros por segundo. Beleza? Como vocês já podem imaginar, as resoluções de questões de decomposição de vetores é uma questão de análise, porém não é uma questão muito complicada. Requer relembrar aquele conhecimento de relações trigonométricas que a gente já estudou na matemática e que a gente já revisou aqui, certo? Mas é um conhecimento fundamental aí e que de fácil resolução e de fácil aplicação. Beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.